Violet Evergarden vai muito além de um simples anime com uma história encantadora, contendo alguns ensinamentos de inteligência emocional e se nós seres humanos nascemos bons ou a sociedade nos corrompe. E inspirado nisso, resolvi fazer uma série de vídeos sobre essa obra, no qual esse primeiro aqui eu farei alguma análise simples sobre o contexto e enredo que nos ajudará a entender alguns aspectos da trama. E também eu farei algumas teorias sobre a possível origem da Violet, como é que surge esse personagem, porque quem já assistiu, ela tem assim algo especial, ela tem não só um carisma que encanta as pessoas, mas um poder, uma velocidade e uma força de combate muito forte. Por que será que ela tem isso? Eu tenho algumas especulações para esse fato. E também eu farei aqui uma teoria sobre o Major, que é um dos personagens que faz movimentar a trama, que na verdade a busca do Major, ele morreu ou não morreu? Eu trarei algumas informações sobre isso também. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Se você já é da casa, muito obrigado por voltar. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje? Violet, como bem disse na introdução, é um anime encantador, pois contém uma trama muito bem amarrada no qual as histórias se conectam para culminar na evolução de sua protagonista. A parte gráfica é sensacional, não é igual a alguns animes que tem por aí que vai usando alguns recursos para ficar mais fácil a animação. Não, da primeira cena à última cena é muito bem feita, muito bem estruturada, sem contar nos vários ensinamentos que contém nessa série que a gente pode levar no dia a dia. Temas esses que eu deixarei para os próximos vídeos. Nesse daqui eu focarei em algumas análises, principalmente na parte do roteiro, do enredo em si, como é que se forma. É importante ressaltar que esse anime é uma adaptação da light novel, que seria uma espécie de livros com histórias simples e envolventes, assim como o próprio nome diz, que ilumina assim o caminho das pessoas. O livro, ele contém algumas ilustrações, tal como o mangá. É muito bacana o livro. Eu acompanhei alguns capítulos para poder aprofundar um pouco mais na história e ampliar assim o horizonte dessa obra e confirmar a hipótese que eu tenho que esse livro, esse livro foi feito com um manual de inteligência emocional. Se você quer acompanhar a história de forma cronológica, eu indico você começar a assistir os 5 primeiros episódios do anime, pois esses não contém no livro, que para mim foi uma sacada, uma adaptação genial. Por quê? No livro já começa a Violet escrevendo carta, já o anime se preocupou em apresentar a personagem para nós. Os 5 primeiros episódios do anime mostra a protagonista após a guerra. No caso, ela era uma super soldada que fazia diferença no meio do combate, que foi treinada desde criancinha, desde bebezinho, para fazer aquilo que ela fazia nos campos de batalhas. Porém, com o término da guerra, ela ficou meio que perdida. E esses 5 primeiros episódios mostram como foi essa realocação dessa soldada como uma cidadã comum. E é nesse contexto que vai mostrando como ela se torna uma autômata, que seria uma pessoa que escrevia cartas para outras pessoas. A partir do 6º episódio do anime, já começa a caminhar junto do livro. No entanto, quando termina a série do anime, tem muitos outros episódios que contém no livro, e que é aí que está a chave fundamental para você ter uma ideia sobre a origem da Violet e se o Major morreu ou não. Aqui vai um pequeno spoiler, tá? Já vou adiantar aqui, eu ia falar do Major mais pra frente, mas falo agora. O grande dilema da série é se o Major morreu ou não morreu. Quem assiste o anime, o término dele mostra aquela cena lá do último episódio, ela abrindo uma porta que ela vai escrever a carta de um cliente, o cliente abre a porta, ela fica em choque. Oh meu Deus, quem será ali? Antes de ler o livro, eu fiquei na dúvida que se era o Major ou não. Porém, no livro mostra claramente que era o Major, que depois da guerra ele se escondeu e ele fez isso de propósito para que a Violet pudesse evoluir. Então, no livro, a diferença básica é que no livro mostra o Major vivo, até naquela cena do trem, que ela vai cair do trem e ela é salva por uma pessoa. No livro, é o Major que salva ela, não é o irmão dela, como mostra no anime. E tem uma explicação por que isso é feito.
Porque, segundo o livro, o Major queria que ela se tornasse uma pessoa autônoma, que ela deixasse de ser uma ferramenta, que ela aprendesse a ser uma pessoa, um ser humano como qualquer outro. Então, como no período de guerra ela era muito submissa às ordens que acatavam, se o Major tivesse presente nesse momento, muito provavelmente ela não conseguiria amadurecer, porque ela dependeria sempre da ordem do Major. E ele só vai reaparecer na história quando ela consegue superar esse lance de ela depender dele, de uma ordem superior que seja no exército, no caso. Ela se condicionou a isso. E quando ela aprendeu a viver por si só, a pensar por si só e tomar as suas atitudes, é aí que o Major aparece no livro também. Tem outras 3 diferenças básicas que eu quero ressaltar entre o anime e o livro. A primeira é, no livro, ela sempre anda com um machado gigantesco, maior que ela, que é muito pesado. E, inclusive, tem cenas que ela vai levando tiro, ela vai girando o machado, bloqueando todas as balas. E no livro também mostra que ela é muito mais forte, ela é muito mais potente do que nas cenas de ações do anime. Inclusive, o anime deixa a desejar nas cenas de ação da Violet. No livro é muito intenso. Quando você vê descrevendo ela correndo, ela entrando em combate, o anime deixa a desejar. O livro é muito mais rico nesse detalhe. Outra coisa que eu percebi, que no anime a Violet é muito inocente. Mostra esse lado muito infantilizado dela. No livro não, ela já é mais incisiva, ela não é tão bobinha assim, inocente quanto mostra no anime. E a terceira diferença é que no anime você demora um pouco para descobrir que a Violet não é um robô, principalmente por conta daqueles seus braços. A primeira impressão que você tem é que ela é um robô, que ela é uma boneca, uma inteligência artificial, qualquer coisa, menos uma pessoa comum, que na verdade eu já falo sobre a origem dela, ela não é bem uma pessoa comum, mas enfim. No livro, já no primeiro episódio, mostra que ela é um ser humano ou algo muito próximo disso, que ela não é uma máquina, que ela não é uma inteligência artificial. Já no primeiro capítulo, você não fica nessa dúvida. No anime, confesso que até o 7º, 8º episódio, eu fiquei na dúvida se era ou não era. Se bem que tem algumas cenas lá das crianças, da menininha lá, que quando ela vai ao banheiro, fala, nossa, você faz xixi. Vai dando essas dicas, mas não deixa tão claro. No livro é pum, na cara, de primeira. Um outro ponto importante aqui a discutir é sobre a origem da Violet. O que é aquele ser? É nítido que ela não é um ser humano comum. No anime, eu criei uma hipótese, que ela seria um super soldado, tal como o Capitão América. Você fez um experimento lá, que isso vai falando todo momento, que era um experimento, chamando ela de aberração, tal como o Capitão América. Você tomou aquele super soro, que era um ser humano qualquer, e se tornou o capitão, aquele soldado que imbatível, se machuca, se regenera, é mais rápido, mais forte que todo mundo. Quando assisti o anime, eu fiquei nessa impressão. Tanto que ao ler o livro, eu mudei minha ideia. Por quê? Tem um episódio que ela vai ajudar uma semideusa. E ela se torna muito amiga dessa semideusa. Então, se nesse universo de Violet tem um semideus, ou tem deuses, por que a Violet não poderia ser um semideus também? Porque é nítido essa diferença de força física dela que mostra. E até a inteligência dela é muito mais aguçada do que dos outros. Então, no livro, eu tenho essa impressão que ela é uma semideusa. Se fosse fazer uma porcentagem, eu ficaria com 20% de um super soldado e 80% de uma semideusa. Ou uma mistura dos dois, não sei, porque todo momento fala que é um experimento, mas eu deixaria essa diferenciação aqui, que ou ela é um super soldado, tipo Capitão América, ou uma deusa ou semideusa típica do universo. E tem um outro ponto sobre a origem dela, que isso daí eu vou investigar mais, relacionado com aquele episódio que ela vai para um lugar de astronomia lá, do observatório, que tem um cometa que aparece de tantos e tantos tempos, e tem várias histórias sobre esse cometa. Acredito eu que nesse episódio tem a chave para nós entendermos, só que ainda estou pesquisando, então ainda atrás, eu não sei eu dizer algo muito sobre isso, mas a chave para entender a origem dela, para mim, tá com essa história dos meteoros, porque eles ressaltam muito, tanto que o livro é muito grande, o capítulo deles. Os outros capítulos tem 20, 30 páginas, esse daí tem mais de 40, perto de 50, eu acho. Não lembro agora de memória, mas é de longe um dos maiores capítulos da série. E dá muita ênfase nas histórias. Então, por que o autor vai preencher essas histórias que, vamos assim ver, será que ele vai encher linguiça? Ou será que aí tem alguma explicação futura? No livro também não deixa claro qual é a origem da Violet.
Então, quem sabe no filme que vai lançar e naquele especial que estão prometendo, principalmente lá para janeiro do ano que vem, explique um pouquinho da origem dela. Mas o foco da série não é a origem dela, e sim como ela deixa de ser uma super soldada e passa a ser uma autômata de automemória. Agora eu queria focar um pouquinho sobre o universo que está inserido Violet. São um nome de países fictícios e lá cita uma grande guerra. No entanto, ali eu percebo, como professor de história, uma semelhança muito grande com a Europa, o Japão e os Estados Unidos após as grandes guerras mundiais do século XX. Então, ali, tanto que um dos pontos centrais ali, o que está no pano de fundo da história é o choque que a sociedade ficou após uma grande guerra, que foi longa, que matou muita gente. Em quase todos os capítulos você consegue ver o sofrimento das pessoas devido a esse conflito. A Violet é um próprio exemplo disso. Então, depois de um conflito grande desse, como é que fica a sociedade? E isso vai mostrando todo o período, todo o tempo vai mostrando no anime e no livro, como que as pessoas ficam com grandes percas, com grandes desastres, como é que fica abalado o emocional dessas pessoas e quais as consequências que isso deixa para depois. Tem vários estudos que mostram isso. Então, esse contexto, por mais que seja fictício, para mim fica nítido que que eles querem representar um período pós-guerra. Principalmente o Japão, que foi, depois da Segunda Guerra Mundial, foi um dos lugares mais traumatizados devido à bomba de Hiroshima e Nagasaki. E você pode perceber ali também outro indício que mostra isso, que passa-se em ilhas. Tem falando de muita ilha, continente ali, aquele lugar próximo. O Japão fica num conjunto de ilhas, perto do continente. Então, tem os indicativos. Por mais que fale que seja um lugar fictício, com nome que não exista, tem essa proximidade. Acredito eu que ele fez isso, o autor fez isso para ter uma liberdade poética maior e evitar alguns problemas, porque ao se falar de Segunda Guerra Mundial, é muito controverso, gera muitas polêmicas. Então o autor, tirando esses nomes, ele consegue trabalhar melhor, não se prender à história e também evita algumas polêmicas. Mas a representação ali é muito boa. Se você quer saber como fica uma sociedade após a guerra, no Violet você vai ter ideia. Inclusive, tem vários alunos meus que falam: nossa, professor, seria legal se a gente tivesse uma guerra. Essa pessoa não tem noção do que está falando. Eu acho que está jogando muito jogo de tiro, muito jogo de guerra para falar isso. Assiste Violet, quem pensa dessa forma, ou qualquer outro filme que mostre isso, que você vai mudar de ideia. Isso gera um trauma muito grande, mesmo para os vencedores. Agora eu quero focar aqui na evolução da protagonista, da nossa Violet. Como eu disse, ela termina a guerra perdida. Só que a última frase que ela ouviu do Major, ela falou: Major, o que eu faço? E ele diz: te darei uma última ordem. Seja livre, vai viver do jeito que você quiser, mais ou menos nesse sentido, não foi literalmente isso. E ela fica meio perdida. E ele, assim, a última frase dele, depois que ele deu essa ordem, fala: Violet, eu te amo. E ela não sabia o que significava essa frase. E ela fica com aquilo na cabeça. Tanto que quando termina a guerra, ela fica ali perdida, que ela perdeu os braços, né? E sem o Major para dar ordem, vem o amigo do Major e recolhe ela e acolhe ela. E nisso daí ele leva para a estação de correio, lá onde ele trabalhava, e por ela sempre ser uma pessoa ativa, proativa, ela não aguenta ficar parada, ela começa a trabalhar no correio. Primeiro entregando carta, ela se destaca muito facilmente. Depois ela está num lugar que as pessoas escrevem as cartas para as demais e ela ouve uma mulher falando dentro da mensagem dela e termina com "eu te amo". Isso intriga ela, porque ela relacionou com a última frase do Major e ela não sabia o significado. Então ela pensou: se eu me tornar uma autômata, ou seja, uma pessoa que escreve cartas, eu posso entender essa frase. Então ela se torna uma escritora de cartas para entender um sentimento que ela não conhecia. E é nesse contexto que ela vai aprendendo a viver em sociedade. Então, com o aprendizado dos outros, isso ela deixa muito nítido no livro, com o aprendizado dos outros, ela vai aprendendo para si mesma. É meio que ela, dessa forma, viajando para todos os lugares, conhecendo pessoas diferentes, ela vai acolhendo conhecimentos que estão perdidos e ela une nela. Só que aqui entra mais uma vez aquela questão do pós-guerra. A maioria dos clientes da Violet sabem ler e escrever. E por que eles estão contratando
uma pessoa para fazer isso. Porque o trauma da guerra foi tão grande que isso bagunçou o emocional das pessoas. E elas não conseguindo expressar isso de forma coerente. Então elas precisam da ajuda de um especialista. Então por isso que eles procuram um autômata. E nesse sentido, ela vai descobrindo qual é a palavra eu te amo. E lógico, a trama vai levando para vários caminhos que ela vai amadurecendo e aprendendo a ser uma pessoa. Eu pretendo aqui, depois do 4º vídeo dessa série de Violet, analisar como é que vai se dando esse passo, essa evolução de Violet. Depois que terminar os episódios dos anime, pretendo fazer a mesma coisa com o livro, porque é muito legal essa evolução que tem nela, nessa série. Ao se falar da evolução da Violet, não podemos citar 2 personagens que aparecem ali. Uma, que é o Major, porque a Violet, quando ela estava no exército, ela era tratada como um monstro, como uma máquina, tudo sempre maltratada, mal cuidada, enfim, tratada como um bicho. E ela agia como um bicho, ela agia da forma que ela era tratada. O Major, ao ver isso, ele fica besta, ele fala, não é assim que se trata um ser. E ele é o primeiro a tratar a Violet de forma decente. E ele vai ensinando a Violet a falar, vai ensinando os sentimentos para ela e tudo mais. Por isso que ela tem esse apreço tão grande pelo Major. Depois da guerra, que o Major some, o outro personagem fundamental é o Hodgins. Por quê? Ele acolhe ela, vai lá, busca no hospital e leva na família do Major. Só que a Violet não quer ficar na família do Major. Porque ela, sei lá, não deixa muito claro, mas ela não quer. E ele vai, beleza, acolhe de novo, dá um emprego para ela no correio e ela começa a entregar. E depois ela pede para ser autômata. Ele deixa ela ser autômata, paga um curso para ela e tudo mais. E o Hodgins a todo momento vai auxiliando. Tanto que chega uma hora que ele fala, olha, vou te falar uma verdade, você foi um monstro na guerra. O dia que você perceber isso vai arder no seu sangue, você vai sentir um arrependimento. Aí o pessoal fala, nossa, Rodrigo, isso é mal, você não devia falar isso pra ela. E ele responde, deveria sim, porque somente quando ela entender isso que ela fez, ela pode se superar e perdoar, ir além, dar o passo seguinte. E é o que acontece na trama. Chega um momento que ela descobre que ela fez muitas coisas ruins na guerra e ela começa a sofrer. E ele fala, você tem que passar por isso, só passando por isso que você vai evoluir. E aqui de novo, mais uma característica da inteligência emocional, que eu falarei no próximo vídeo. É uma das etapas, aquilo que eu disse. Essa série, para mim, foi com o manual desse livro do Daniel Goleman sobre inteligência emocional. E a última coisa que eu queria trazer nesse vídeo foram 2 vivências que eu tive com esse anime. A primeira é, quando a Netflix começou a indicar para eu assistir Violet, porque eu comecei a assistir anime depois de muito tempo, comecei com 7 Pecados, depois eu reassisti o Evangelho, inclusive que eu fiz um vídeo que tá aqui o card se você quiser assistir, que também trabalha essa questão da filosofia, de aprendizado de vida, a Netflix começou a indicar para mim. E eu, não, anime, de romance, eu não curto, tal, gosto de ação. A Netflix tá doida de mostrar isso pra mim. Que aqui em casa, quando a gente tá de fim de semana ou de noite, eu costumo assistir algumas coisas com a minha esposa. Então a gente sempre escolhe. Ela escolhe um e eu escolho outro. E ela sempre escolhe romance e eu sempre escolho ação, aventura e tudo mais. E teve um dia que a gente estava prestes a ir dormir e de novo a Netflix colocou o Violet pra assistir. Aí eu pus um trailer, porque eu vi que era romance e falei, vou colocar aqui e tal, e quem sabe ela se interessa, a Lilian se interessa. E eu coloquei. E ela começou a ver assim a parte, ela se interessou e quis assistir. Sempre que eu colocava os animes para assistir, ela falava, já que você vai assistir seus desenhos, eu vou dormir. Ou assiste seus desenhos que eu quero dormir, sabe? Menosprezando esses animes. E eu falava pra ela, olha, anime não é desenho bobo, tá? Não é pica-pau, entre outros. E quando eu coloquei essa propaganda, o trailer do Violet pra ela assistir, ela se interessou. Eu falei, vamos assistir o primeiro episódio? Ela falou, vamos. Assim, de cara, na lata. Eu falei, olha, beleza. E a gente começou a assistir. Para surpresa minha e dela eu comecei a gostar do anime de romance. Teve algumas cenas que eu me identifiquei tanto que eu me chorei. Principalmente na cena que a filha de um dos principais, dos personagens que a Violet ajuda morre. Eu me senti no lugar, se minha filha morresse. O negócio foi tão intenso o drama que eu fiquei assim, tipo, perplexo. E se você vê no livro, é mais dramático ainda essa parte. Eu fiquei mal, sabe? E ela também começou a gostar de assistir. Terminou o primeiro episódio e ela falou, põe o segundo. E a gente foi assistindo. Então, pra surpresa,
eu gostei de algo de romance, tanto que agora estou indo atrás desses temas. Assisti Your Name, recentemente assisti também aquele Fireworks, que esqueci o nome em português. Enfim, abri um leque para um outro caminho que eu não assistia. E minha esposa, que ela não assistia anime, ela via a versão, falava, isso aí não é pra mim. Ela também começou a assistir. E aí eu dou a dica para os otakus, tem até um mangá brincando, um otaku solitário, como o otaku lidar com a namorada, enfim, eu vi esses dias esse mangá, eu dei risada. Se você é otaku e sua namorada não gosta dessas coisas, de anime, recomendo você deixar o Violet como anime de entrada, porque é um tema que a maioria das mulheres gostam desse tipo, não é que seja um anime só para mulher. Eu sou homem, eu amei, e tanto que estou fazendo um vídeo aqui, mas pode ser um anime de entrada. E esses dias aqui compartilhando, o Fireworks, por exemplo, eu fui ali na padaria, quando eu voltei ela estava assistindo. Ela falou, ai meu Deus, nem ouvi você chegando. Ficou toda assim perplexa, porque ela estava assistindo um anime sem a minha presença, sabe? Ela ficou toda sem graça. E sem contar que quando eu comecei a assistir Boku no Hero, ela falou, você vai assistir sem mim? Dando uma bronca. Eu pus os primeiros episódios e a gente está assistindo junto. Então ela viu que não é só um desenho, que alguns animes, assim como qualquer tipo de obra, tem variedades que podem ser boas, ruins, não é a classificação do tipo. Fica a dica aí pro otaku solitário, se você quer acompanhar sua namorada assim que ela assista, tente aí. E se der certo, coloca aqui nos comentários. Agora, para encerrar esse vídeo, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai a Lilian, na estrutura que ela dá com o canal, no enquadramento, na fotografia, tanto que os vídeos que ela não posiciona a câmera, meu Deus que eu tô sozinho, fica assim uma lástima. Também queria agradecer a Júlia, que ela tá me dando uma ajuda na divulgação, na edição de alguns vídeos, e também em alguns enquadramentos. A Júlia, minha filha, muito obrigado. E também não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Se você gostou da forma como eu articulei esse conteúdo, deixa aquele joinha maroto, que é muito importante, pois mostra que eu estou no caminho certo. E se você tem a sugestão para eu fazer análise, ajudar a entender alguma obra que você não entendeu, deixa aqui nos comentários. Esses dias um aluno assistiu Your Name e não entendeu algumas coisas. Eu estou preparando um roteiro sobre esse anime. Se você tem alguma sugestão, compartilhe aqui conosco. Muito obrigado e até a próxima!